Olá pessoal, vim aqui para falar sobre o reajuste de aluguéis. Hoje, dia 27 de abril de 2023, saiu o índice IGPM e ele saiu negativo. Então eu vim aqui esclarecer como se faz reajuste de aluguel e o que fazer, o que pode ser feito nessa situação. E para isso, eu quero alertá-los o seguinte: para que serve o reajuste, como a gente deve estabelecer isso no contrato? O reajuste ele tem que ser estabelecido expressamente numa cláusula contratual. Não tem como, inclusive, criar um índice. Eu recebo muitas perguntas perguntando: Fadel, eu posso colocar que o mínimo será de 5%? Não, não pode. Imagina, aí o IGPM vem 3%, 2% e o seu contrato fala que o mínimo são 5%. Vai contra os interesses do locatário, então isso será uma cláusula nula. E quando a cláusula, nesse caso, é nula, ela não é aplicável. E aí, judicialmente, se for questionado, provavelmente o juiz vai declarar que esse aluguel não será reajustado. Então, como eu costumo falar às vezes, o tiro pode sair pela culatra. Então a gente tem que saber exatamente onde a gente está pisando e fazer um contrato perfeito, sem nulidades. E vamos lá. O índice ele serve para recompor a perda do dinheiro pela inflação medida a cada mês, a cada 12 meses e a cada ano. Por quê? O índice IGPM, por exemplo, que é o mais utilizado para a alocação de imóveis em todo o nosso país, ele tem 3 medições. Ele fala quanto foi esse mês, ele fala quanto foi no ano e quanto foi acumulado nos últimos 12 meses. Veja bem como isso é diferente. No mês de abril, foi menos 0,95. Esse é o índice que a gente deve aplicar? Não, porque ele é só de abril. Por exemplo, março, eu estou aqui no site do IGPM, da FGV. Março foi 0,095. Fevereiro, 0,06. O índice a cada mês. Esse não nos importa para fim de aplicar um reajuste de aluguel. Por quê? Eu preciso pegar os últimos 12 meses. Então, se eu estou em abril, eu tenho que somar todos esses índices mensais desde abril do ano passado. Ah, mas aqui ele traz também o anual. O anual, ele soma só de janeiro até, por exemplo, abril. Também não nos serve. Então, por isso que a gente pega o acumulado dos últimos 12 meses. E muita gente me pergunta e tem essa dúvida muito justa porque é confuso. Mas é confuso até você entender o porquê, aí você não esquece nunca mais. Você vai pegar os últimos 12 meses e o portal traz acumulado dos últimos 12 meses. E esse mês, o acumulado deu menos 2,17. Deu negativo 2,17. E aí, o que fazer? Devemos aplicar esse reajuste e os aluguéis vão cair? Essa é a principal pergunta que eu tenho recebido. Olha, primeira coisa, se o índice for positivo a gente não aplica, o negativo também. Então, se um aluguel hoje tiver 12 meses, ultrapassado 12 meses e vai vencer o que se chama, de aniversário do contrato agora em abril, então, teoricamente, em princípio, você vai aplicar menos 2,17% e o aluguel vai cair. Agora, existe um estudo que a lei não traz, mas uma parte da lei, mais a jurisprudência, que nos traz alguns julgados dizendo o seguinte: se o contrato de locação for muito expresso e trouxer uma cláusula dizendo que, se houver um índice negativo, as partes expressamente pactuaram que o aluguel deverá ser mantido. Há alguns entendimentos nos tribunais do nosso país e até no STJ de que, sim, poderá então ser mantido o valor do aluguel sem decréscimo. Ou seja, ele não vai ser reduzido. Então, vamos lá. Essa é a primeira saída. Você colocar no seu contrato de locação, se é esse o desejo do locador, do administrador, muito claro e expressamente essa cláusula.
E eu vou além, porque quanto mais verdadeira for essa cláusula, mais clara ela for, mais chance que, se por acaso esse seu contrato for levado à justiça por uma revisão, uma interpretação judicial, fica mais confiável, mais seguro de que esse é o objetivo das partes. Então vamos lá, olha só o que eu vou falar agora, uma dica de ouro para vocês. Vamos supor que você anunciou o seu imóvel por R$ 2.500 e esse é o valor de mercado. Só que a gente sabe muito bem, principalmente no nosso país, a gente já sabe que o locatário, na hora de propor, vai pedir um desconto. Se o imóvel tiver muito tempo para aluguel, tem encargos, o locador tem uma tendência de dar um desconto para que ele faça as contas. É melhor alugar sim do que ficar com ele vazio e ainda pagar condomínio, IPTU, se esse forem os encargos. Olha onde eu quero chegar. Então você acaba reduzindo ainda o valor do aluguel, que efetivamente é menor do que o valor de mercado lá na contratação. Então, olha a sugestão que eu dou. Nessa cláusula em que você coloca que as partes ajustaram, que havendo um índice negativo, o valor do aluguel deverá ser mantido, você vai colocar lá uma vírgula e falar o seguinte: especialmente considerando que o valor inicial da locação foi pactuado com desconto sobre o valor efetivo e real de mercado. Veja se não faz sentido. O locatário, então, conseguiu um desconto. Um ano depois, o valor do aluguel que ele usufruiu abaixo do valor de mercado e o índice ainda deu negativo, então ele não tem que ser reduzido. E aí sim, eu acho que a gente tem muito mais fundamento para que, se for levado a uma revisão judicial, ser mantido o valor do aluguel. Então, uma dica que eu dou a vocês. Outra dica que eu queria passar aqui. Muitas locações de agora vieram da época da pandemia. E na pandemia a gente sabe que muitos contratos foram dados descontos, carências, não foi aplicado um índice. Por exemplo, ano passado o índice foi recorde histórico de mais de 30%. Em alguns meses, 20%, 30%, foi uma loucura. Eu tenho certeza, pela minha experiência própria, que não aplicamos o índice cheio na maior parte dos aluguéis. Porque o índice IGPM, todos os outros, eles medem a inflação de diversos produtos e serviços do nosso país. Ali tem combustível, ali tem insumos, tem soja, tem gasolina, tem muita coisa lá dentro que não tem nada a ver com locação. Então, talvez esteja negativo por outros motivos. O mercado de locação está do lado contrário. O mercado de locação está aumentando o valor. E a justiça sabe disso. Então, o que eu quero dizer? Nada melhor que um bom acordo. Nesse momento, se no passado, para esse locatário, você também fez concessões, é hora de sentar, conversar e falar: olha, quando você precisou, o locador te ajudou em diminuir o índice recorde. E agora, ou na pandemia, e agora o índice está caindo. Nada mais justo do que pelo menos manter o valor do aluguel. Por último, para encerrar aqui esse nosso bate-papo aqui, nosso vídeo aí sobre reajuste, lembrar que o reajuste do aluguel, ele tem essa função de manter o valor da moeda, né? Então, nós temos sim que tentar esse acordo com o locatário, e que o locatário, ao final do prazo, o locador ele tem a opção de manter ele ou não. Então o locatário também tem a consciência de que, se ele também não corresponder, se não for a via de mão dupla, quando ele precisou foi beneficiado e agora ele não quiser também dar essa contrapartida mínima ali de menos 2%, provavelmente, quando no final do prazo, não será mantido naquele imóvel. Mas a lei permite que possa ser alterado o valor do aluguel a qualquer momento, quantas vezes vocês quiserem, desde que seja para o mútuo acordo. Então, se você quiser mudar o valor do aluguel a qualquer momento, mediante aditivo com o locatário concordando. Bacana? Gostou dessa dica, desse vídeo? Aproveite e compartilhe também com quem possa ajudar ou fazer sentido.